A gente vai agora para uma entrevista importante aqui no Bastidores CNN, porque com as enchentes, a população gaúcha tem encontrado dificuldade para encontrar medicamentos. E além disso, os locais alagados também trazem uma outra preocupação no que diz respeito à saúde: o possível aumento de doenças infecciosas. A gente viu o Pedro Teixeira agora. Além de diarreias, leptospirose e hepatite, há um temor em relação à dengue. Para tentar combater esses problemas, a Anvisa flexibilizou o acesso a vários remédios no estado e tem priorizado a facilitação de produtos estratégicos para o enfrentamento dessa calamidade pública. Para explicar melhor essas iniciativas da Anvisa, a gente conversa ao vivo com o diretor-presidente Antônio Barra Torres, que veio de uma maneira até solidária a nós aqui ao estúdio da CNN Brasil, depois de ter passado alguns dias no Rio Grande do Sul, e atendeu ao nosso pedido até para esclarecer, né, presidente, a população lá gaúcha, o que a população gaúcha pode fazer nesse momento. Uma dúvida que a gente tem são essas questões de flexibilização, porque muitas pessoas não conseguem de receita para alguns medicamentos, ter acesso a elas nesse momento de catástrofe. Que medidas foram tomadas pela Anvisa para que essas pessoas tenham acesso a esses medicamentos? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Tainá. Boa tarde à imensa audiência da CNN. Agradeço pela oportunidade. O que acontece neste momento no Rio Grande do Sul transcende qualquer possibilidade de prever um desastre dessa monta, pelo menos aquilo que vi quando estive lá, regressei de lá no dia de ontem. Nesse sentido, nas atribuições que competem, a Anvisa é uma agência responsável por aproximadamente 30% do nosso PIB em termos de regulação. Nós, tal qual fizemos na pandemia, logo num primeiro momento, buscamos criar um grupo de enfrentamento desta crise especificamente. Esse grupo trabalha na Anvisa e, ato contínuo, a verificação de todas as nossas normas regulatórias que pudessem ser flexibilizadas para, justamente como você colocou, tentar fortalecer o acesso da população a recursos de saúde, quais sejam medicamentos, a questão das receitas, que até pouco tempo atrás, por norma, teriam de ser em meio físico, nós já flexibilizamos para o meio eletrônico, e uma série de outras medidas que certamente ainda virão, mas todas elas focadas numa das tarefas que tive quando compareci lá em Canoas e em Porto Alegre, que foi fortalecer os laços de comunicação direta. Então, os prefeitos, o governador têm contato direto, os secretários de saúde têm contato direto, para que possamos tanto agir rapidamente como também antever, né? Pensar antes, imaginar antes situações que possam estar acontecendo. Você citou, Gustavo, a questão do acesso a medicamentos. Veja, essa palavra acesso é uma palavra bastante ampla, porque mesmo que a fabricação continue a pleno vapor, mesmo que o transporte seja feito ainda com grau de dificuldade, mas esteja sendo feito, eu vi áreas em Porto Alegre, por exemplo, em Canoas, que não há como transitar pela rua. Os estabelecimentos comerciais, inclusive farmácias, muitos fechados, muitos sem energia elétrica. Então, é um exercício constante da nossa parte, o contato diário, repito, bem diário. Nós temos, por exemplo, o grupo que trata de oxigênio em reunião diária, todo dia às 8h30 da manhã, produtores, as associações de produtores e a Anvisa se reúnem, exatamente como fizemos na questão da pandemia, que nós podemos antever problemas com meses de antecedência, para tentar apoiar da melhor maneira o nosso querido povo gaúcho, que passa seguramente pela sua mais dura provação. Presidente, eu queria que o senhor detalhasse melhor qual tem sido o foco da Anvisa neste momento, porque, né, o senhor pontua para a gente, não é, o acesso é muito amplo, né? A palavra quer dizer muita coisa. E para quem não tem nada, para quem está no meio da chuva ou buscando um abrigo, perdeu tudo dentro de casa, imagina como essas pessoas vão conseguir medicamento. As farmácias, né, foram destruídas. A Anvisa tem feito algum trabalho de fazer chegar a essa população, ou pelo menos aos mais vulneráveis, a quem precisa? Fez algum mapeamento nesse sentido, inclusive para saber quem são
essas pessoas, o perfil desses moradores que demandam e tem feito algo para fazer chegar esses medicamentos até o Rio Grande do Sul? Tainá, essa tragédia é uma tragédia que tem uma abordagem multidisciplinar. Então, eu tive a oportunidade de ver e fiquei até, digamos assim, mais reconfortado nesse sentido, porque vi as gestões de municípios, a gestão do Estado do Rio Grande do Sul e o governo federal, me pareceu numa atuação bastante harmônica, bastante sinérgica. Eu vi o Pacto Tripartite da Saúde funcionando e funcionando bem naquilo que testemunhei lá. A agência, ela não tem uma atribuição direta em solução de problemas, por exemplo, de transporte. Os meios de transporte que estão sendo usados no Rio Grande do Sul, hoje, normalmente são meios, inclusive, aéreos, com a utilização de aeronaves de asa rotativos, helicópteros. Aviões já é mais difícil, porque nem todo lugar tem pista, e a questão rodoviária se dá por muito prejudicada. Nós temos grandes estradas do Rio Grande do Sul. Eu, por exemplo, me desloquei entre Canoas e Porto Alegre, um trecho que, segundo as pessoas que moram lá, é feito em 30 minutos no máximo, eu levei 4 horas. Então, nessa questão específica de transporte, nós não temos uma atuação. Agora, se você me permitir, eu gostaria de listar justamente algumas medidas que já foram tomadas, além de outras que estão em andamento. Por exemplo, temos indústrias farmacêuticas no sul do país que tiveram uma planta fabril, um local onde produz medicamento, alagado. Então, flexibilizamos todo o regramento para que essa produção seja rapidamente transferida para uma outra fábrica que não esteja alagado. Em tempos normais, isso requer um trâmite administrativo longo. Neste caso, nós já flexibilizamos. Monitoramos a questão dos bancos de sangue. É sempre uma preocupação em grandes catástrofes o aporte dos bancos de sangue. Não identificamos problemas em relação a isso neste momento. Citei a questão do oxigênio. Temos reuniões diárias, às 8h30 da manhã, com o setor produtivo, com o setor de distribuição. A distribuição de oxigênio não é fácil, por todos esses motivos que já elenquei, em questão relacionada às vias públicas ou transporte aéreo, mas até o presente momento também não temos uma notícia de um impedimento maior, mais grave. Um outro ponto muito importante, os estudos clínicos. Vamos relembrar da pandemia da Covid-19, falávamos dos estudos clínicos, testar a vacina em cidadãos. Existem vários estudos clínicos em andamento no Rio Grande do Sul neste momento e temos também um grupo especializado da Anvisa acompanhando de perto e buscando evitar que ocorra o quê? A interrupção, uma parada. Já citei a questão da linha direta com as prefeituras e as secretarias de saúde. Priorizamos também todo o acesso a produtos estratégicos para o enfrentamento dessa crise, e aí eu vou pontuar produtos estratégicos definidos tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo governo do Rio Grande do Sul. Como eu já falei várias vezes aqui, a análise de produtos na agência é uma análise transparente, segue uma fila, e essa fila é pública. Então, não há uma possibilidade de haver um bypass, pegar alguém que está no fim da fila e colocar no princípio. Porém, lógico, em casos de calamidade, e assim está definido, o Ministério da Saúde, o grande gestor da Saúde Nacional e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, através de uma instrução que promulgamos, podem sim nos dizer, olha, tal produto é considerado estratégico, precisamos dele. Então, nesse caso, a fila será excluída para esse produto que for definido. A questão que você pontuou muito bem sobre o receituário médico foi uma das primeiras questões que, inclusive, teve grande repercussão nas mídias eletrônicas. Pacientes, por exemplo, que precisam usar medicação controlada, com receituário controlado, nós também já flexibilizamos no sentido de que essas receitas, primeiro, tanto possam tramitar por meio eletrônico, como também já pontuamos a questão de que é possível realizar a prescrição com 2 receitas brancas, uma receita branca em 2 vias, em que uma fica retida na farmácia. E uma outra, que gostaria de colocar por último, que é a questão do álcool 70 líquido, que ele, neste momento, está por nós, pela equipe da Anvisa, autorizado a continuar a ser comercializado no Rio Grande do Sul,
na sua forma líquida para, claro, poder efetuar a higienização necessária tanto de pessoas, de cuidadores, de socorristas, como também de materiais. E voltando rapidamente na questão das receitas médicas, das prescrições, assim fizemos para pacientes que estão no Rio Grande do Sul e, é claro, para o médico prescritor de qualquer parte do país. Nós não temos a pretensão de sermos os donos da verdade. Então, nós estamos diariamente refletindo, recebendo sugestões, analisando as sugestões para que novas medidas possam ser tomadas nesse processo que, infelizmente, a fase aguda sequer acabou. Vocês mesmo agora noticiaram a subida do nível no Lago Guaíba, portanto, a questão aguda do efeito físico da água, infelizmente, ainda não terminou. Isso é um processo que vai durar, eu acho que, infelizmente, ainda há muito tempo. Meses, presidente. Eu vou chamar a Juliana Lopes para participar dessa entrevista. Antes, para conseguir explicar para a pessoa que precisa do medicamento, porque a gente viu o caso de uma senhora, por exemplo, presidente, que a família teve de voltar à residência dela para buscar a receita que estava lá para que conseguisse, de uma certa forma, comprar o medicamento. Então, agora, a pessoa que usa, por exemplo, remédio de uso contínuo, entra em contato com o médico e o médico do país inteiro pode prescrever de forma virtual e aí a pessoa pode comprar o medicamento. É isso? É exatamente isso. Você está correto. É isso. Juliana Lopes, contigo. Presidente, obrigada pela participação do senhor. Eu queria tocar num ponto que é muito importante agora para esse órgão, né, que é a Anvisa e também outros, que é a questão do combate às fake news. O senhor que já atuou nesse combate durante a pandemia, agora está vivendo ali uma outra disseminação de notícias falsas que podem prejudicar a Anvisa e também outros órgãos do governo. O que o governo está fazendo, ou a Anvisa em si, para tentar combater essa desinformação? Vários dos pontos que o senhor trouxe aqui na entrevista, para alguns desses pontos tiveram notícias falsas circulando aí, principalmente nas redes sociais, sobre a atuação, sobre bloqueio de medicamentos, da chegada de medicamentos. O que a Anvisa está fazendo para tentar combater isso? Olha, uma excelente pergunta, Juliana. Te agradeço por ela e pela oportunidade que ela dá. Recordando o período terrível que nós passamos na pandemia da Covid-19, de fato, talvez tenha sido ali o nascimento da fake news ligada à área de saúde. Nós já tínhamos visto de outras modalidades, mas ligado à área da saúde, me parece que em grande monta foi na pandemia da Covid-19. Eu não tenho dúvida nenhuma de que naquela época muitas pessoas adoeceram e outras perderam a vida porque se deixaram levar pelas mentiras veiculadas por pessoas que, no mais das vezes, sequer tinham formação acadêmica. Pois bem, esse mesmo inimigo, ele volta agora durante essa catástrofe que acomete o Rio Grande do Sul. Nós, desta feita, observamos que há aquilo que disse há pouco, que vi prefeituras, vi o governo e vi o governo federal tocando numa orquestra, me parece que bem afinada, eu vejo agora também reações mais bem coordenadas no enfrentamento dessas questões de fake news. A própria imprensa, vocês noticiaram, nós tivemos recentemente, num caso concreto, através do ministro Paulo Pimenta, o acionamento dos órgãos de apuração federais, Polícia Federal, Ministério Público, para darem tratativa a uma provável fake news. Eu digo provável porque eu gosto sempre de manter dentro daquilo que a Justiça preconiza. Será aberta uma investigação e, claro, se for apurado culpa, se for apurado dolo, essas pessoas terão de responder. Mas, citando a questão específica de uma fake news que circulou sobre impedimentos a voos levando medicamentos, eu conclamo muito o cidadão, o telespectador que nos ouve, reflita um pouquinho. Veja bem, os entes municipais, estadual e federal estão se falando, estão se comunicando, estão unidos. Então, não é razoável que uma pessoa, um indivíduo particular, um cidadão que não é de nenhum desses órgãos federais, aponte um problema que não tenha sido identificado por essas três instâncias. Nós, em momento algum, recebemos nenhum comunicado de nenhum aeroporto, de nenhum proprietário de aeronave no campo particular, apresentando dificuldades criadas pela Anvisa, por exemplo.
Então é importante a análise crítica. É importante observar que muitas dessas postagens têm uma carga emocional de ódio contra alguém ou alguma coisa muito grande. Então estão longe de tentar resolver problemas. Querem, na verdade, imputar culpas ou responsabilidades a A, B ou C para atender seus objetivos, que eu sinceramente não sei nem me interessa quais são. O fato é que, objetivamente respondendo à tua pergunta, nós temos na Anvisa um setor de comunicação social que eu digo que é um setor muito forte, atualmente dirigido pela doutora Jéssica, que age de maneira proativa, que faz o contar da história num primeiro momento por quem de direito e sou testemunha da parte do governo federal das ações que estão sendo feitas no sentido de levar à justiça pessoas que estejam, principalmente neste momento, levando dúvida, mentira aos corações que já estão bastante combalidos. Não é absolutamente razoável, não é aceitável que quando nós temos um estado inteiro debaixo d'água, pessoas impunemente disseminem notícias. É preciso investigar, julgar e punir. Perfeito. A gente tem uma previsão, inclusive amanhã, presidente, da ida do presidente da República novamente. Ele até faz um convite ampliado aos chefes dos demais poderes para o Rio Grande do Sul para o anúncio de novas medidas, né? Como é que a Anvisa tem se conectado com essas medidas que estão sendo anunciadas pelo governo? Foi feito algum pedido, né? Porque a gente vê todo mundo trabalhando conjuntamente nesse momento, assim, né? Como desde o primeiro momento a gente tem visto. Como é que a Anvisa se conecta, né, com os órgãos do governo no sentido de dar uma resposta? Foi pedido algo específico pelo presidente da República, por algum ministro? Como é que o senhor definiria essa interlocução? Eu defino, Tainá, que a interlocução, pelo menos até o presente momento, se dá de maneira muito boa. A Anvisa, ela tem assento permanente nesses grupos de enfrentamentos de crises. Nós temos o nosso representante no COI, por exemplo, neste momento, que é um canal totalmente direto, aonde tanto leva informações, ou como traz demandas, ou como traz preocupações. No ponto de vista do primeiro escalão do governo, nós temos contato direto com a ministra Anísia. A ministra Anísia recentemente teve contato direto comigo no tratamento dessa fake news, especificamente do transporte por aeronaves. Temos contato com os ministros da Suprema Corte, temos contato com os demais ministros do governo do presidente Lula. Então, reitero, no enfrentamento de qualquer crise, os entes precisam se falar. E é uma fala apolítica, apartidária, é uma fala de Estado. Exatamente como nós nos conduzimos durante o período da pandemia da Covid-19. Então, eu penso que nesse ponto, Tainá, o cidadão pode ter tranquilidade, porque nada pior de quem sofreu o que o povo gaúcho sofreu, e eventualmente ver que os gestores não se falam, não se comunicam. Eu digo que neste momento é o oposto. Os gestores, nos 3 níveis, têm realmente se falado e têm buscado soluções em conjunto. Nosso próprio deslocamento para Porto Alegre foi através de contatos muito tranquilos, muito diretos, tanto com o ministro Múcio, ministro da Defesa, como também com um grande amigo e uma autoridade militar da mais alta estirpe, que é o tenente brigadeiro Eduardo Damasceno, comandante da Força Aérea Brasileira, com quem tive o privilégio de trabalhar junto durante a operação dos repatriados de Wuhan, durante a pandemia da Covid-19. Então, rapidamente, tivemos a possibilidade de nos deslocar a Porto Alegre e saímos, na verdade, de Canoas, base aérea de Canoas, e depois por via rodoviária até Porto Alegre. E voltamos ontem de lá com o coração ficando lá. O cérebro tem que vir para cá, porque a sede da agência é aqui, nós temos que decidir coisas aqui. Mas saímos de lá sem querer sair. Nossa vontade era continuar, mas penso que teremos que voltar, sim, algumas vezes mais no futuro. Em algum momento. Que a ideologia fique de lado nesse momento de comoção nacional. A gente conversou com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Muito obrigado pela presença aqui, presidente. Muito obrigado e eu rogo a Deus para que vocês tenham continuado a força, porque a voz da imprensa nesse momento é muito importante
principalmente no combate à mentira. Então, que vocês continuem firmes, mostrando, investigando, claro, nunca rechaçando de primeiro ponto. Nem nós fazemos isso. Quando nós tivemos acesso àquela denúncia, nós fomos verificar se havia algum fundo de verdade. Rapidamente vimos que não.